Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de projeto de interface de usuário. Eu sou o professor Paulo e estarei com vocês nesta disciplina. Na aula de hoje vamos conhecer os conceitos básicos, o que é interação, o que é affordance e metáfora. Recapitulando, na aula passada vimos que a interface é o que interliga dois sistemas. Tradicionalmente, considera-se que a interface homem-máquina é a parte de um artefato que permite a um usuário controlar e avaliar o funcionamento deste artefato, através de dispositivos sensíveis às suas ações e capazes de estimular a sua percepção. Segundo Norman, no processo de interação usuário-sistema, a interface é o combinário de software e hardware necessário para viabilizar e facilitar os processos de comunicação entre o usuário e a aplicação. Já a interface entre usuários e sistemas computacionais diferencia-se de interfaces de máquinas convencionais, por exigir dos usuários um maior esforço cognitivo em atividades de interpretação e expressão das informações que o sistema processa. O dicionário define interação como contato entre pessoas ou elementos onde o estado inicial de um ou ambos os elementos ou indivíduos é alterado durante a influência mútua, ou seja, é quando um elemento ou pessoa se relaciona com outro elemento ou outra pessoa para alterar o estado inicial e se alcançar um novo estado. Em informática, dizemos que esta interação se dá entre o ser humano e o computador, através dos dispositivos de entrada e saída, e de uma interface, como foi visto na aula passada. Outra característica de uma interface é a revelação das affordances do sistema. O termo affordance foi cunhado pelo psicólogo James John Gibson e depois introduzido nas disciplinas de interação homem-máquina pelo livro O Design do Dia a Dia, do Donald Norman. Affordance se refere às propriedades percebidas e reais de um artefato, em particular, as propriedades fundamentais que determinam como este artefato pode ser utilizado. Segundo Norman, as affordances fornecem fortes pistas ou indicações quanto à operação de artefatos, e quando se tira proveito delas, o usuário sabe exatamente o que fazer só olhando para o artefato. Por exemplo, a affordance de um botão é que o pressionemos, a de um interruptor é o que comutemos, e assim por diante. Quando você aprende a não clicar, a não ser que tenha uma forma de cursor específica, você está seguindo uma limitação social. A affordance não deve ser confundida com convenção. Ela é a associação entre a funcionalidade e o objetivo de maneira intuitiva e imediata. Uma convenção é escolhida de maneira arbitrária, sendo uma regra definida por alguém, podendo ser intuitiva ou não. Podemos ver alguns exemplos de affordance nesta imagem. Estes itens e seus funcionamentos são reconhecidos imediatamente por qualquer ser humano, devido às suas propriedades motoras e ergonômicas, como girar, empurrar, observar, chavear, etc. Metáfora é quando queremos dar sentido já implícito a algo por meio de comparações e associações entre dois ou mais elementos. É uma comparação entre elementos para passar uma ideia ou conceito acerca de elemento. Por exemplo, a associação entre um rádio Bluetooth é a ideia de selecionar apenas um elemento, ou utilizar um elemento real, como simular um dimmer para aumentar o som em um aplicativo, ou até mesmo um switch para passar a ideia de ligado ou desligado. Fazer sombra em um botão para dizer que ele se mantém pressionado até mudar a cor de um elemento para passar alguma mensagem. Metáforas criam conexões entre conceitos que já estão familiarizados com as pessoas, pois utilizam o conhecimento existente em cada pessoa e assimilam algo novo. Assim, o usuário é capaz de aprender coisas novas, utilizando seus conhecimentos prévios do mundo. Isso significa que o usuário será capaz de compreender e experimentar um tipo de coisa em termos de outra. Considerando o design de interação,
É desejável uma interface familiar para o usuário, pois assim será mais fácil de aprender e de usar. Sua utilização torna a interação mais intuitiva, de maneira a melhorar consideravelmente a interface por fazer com que o usuário não tenha que pensar para começar a manipular aquela interface. Podemos perceber, por exemplo, em programas de edição de áudio, onde os elementos da interface do software normalmente copiam a interface de uma mesa de som real. Utilizar metáforas de modo consistente é uma habilidade complexa, pois depende da capacidade criativa dos designers para ver novas analogias, a fim de escolher o conjunto certo de correspondências. Estas correspondências podem revelar alguns aspectos e esconder outros. A metáfora carrega elementos que podem ser compatíveis, mas também incompatíveis, quando a metáfora é utilizada para compreender uma coisa em termos de outra. Porém, devemos ter cuidado ao utilizar metáforas, pois quando mal feitas podem gerar uma ambiguidade ou dificultar o uso e até mesmo aumentar a complexidade da interface. Normalmente, o método tentativa, teste e erro geralmente define se algo está funcionando ou está mal feito. Vejamos alguns exemplos de metáforas utilizadas na interface para dispositivos móveis. Temos aqui uma metáfora de deslizamento na horizontal, deslizamento na vertical, efeito cartão, efeito virar, rotacionar tela, efeito líquido grudento e reordenar com efeito maleável, entre outros que é possível de ser implementados. Então, a conclusão: estes elementos, interface, interação, afodência, metáfora, constituem o conhecimento básico da nossa disciplina. Eles estão presentes na maioria dos designs eficientes. Nem sempre estes conceitos foram utilizados por grandes empresas, o que resultou em um decaimento considerável na usabilidade. Porém, isso mudou muito nas últimas décadas, pois mesmo empresas que não davam muita atenção à usabilidade e ao design, aderiram ao conceito e investiram pesadamente em desenvolvimento de interface, ícones, elementos visuais e animações para interação que garanta a facilidade de uso e intuitividade com o affordancy e metáfora muito bem definidas. Portanto, hoje em dia temos aparelhos que são tão fáceis de usar que até mesmo um bebê consegue utilizá-lo sem dificuldades. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos encontramos na próxima. Até mais, bons estudos!